Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai e hoje eu tô recebendo uma pessoa super legal, que é uma professora da faculdade. Então, muito obrigada por ter vindo, né? Meu professor Neto. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, poder dividir com vocês na experiência de criar filhas, no meu caso, e contar um pouco da tecnologia, né? O impacto disso nas relações familiares, na educação dos filhos. É muito importante e super atual, né? Porque assim, quem hoje não vê uma criança, não vê ali, tá lá a criancinha, ai, preciso resolver um negócio, o que que a gente faz? Dá o celular na mão da criança e bota um videozinho ali. Mas como o professor já deu uma adiantada aqui, o nosso tema de hoje a gente vai falar sobre o uso de tecnologia pelas nossas crianças e como isso impacta, né, nossas vidas hoje enquanto família. Então, conta pra gente, né? Vamos começar do começo, com a sua experiência, né? Criar as suas filhas nesse momento em que o mundo tá ficando cada vez mais digital. Como é que foi? No meu caso foi bastante, acho que talvez no início, né, contar que eu tive uma filha bem novo, e ela hoje está com 30 anos, e depois eu tenho agora duas filhas na adolescência, então foram em épocas diferentes, né? Então, a primeira filha, fui abençoado então com três meninas, né? A primeira, ela praticamente na infância não tinha celular, né? Começo ali da década de 90, ainda não tinha internet. Ela teve um momento posterior contato com o celular, já ali no pré-adolescência. E com as outras já foi de início, né? Já nasceram no YouTube, nas redes sociais, então eu consigo até comparar um pouco a vivência de cada uma ali, e mostrar os impactos, né? Mas de fato, acho que como todo pai, né, não sou diferente, apesar de estar na área de tecnologia, a preocupação sempre existe, né? O abuso, do uso do celular, deixar, você vê a criança deixando de fazer algumas coisas que a gente julga importante numa infância, é preocupante, né? Então a gente tenta sempre limitar, criar regras, e acredito que seja um desafio de toda a família hoje, todo pai, mãe, saber dosar isso, né? Porque, Eu acho que inclusive para você ainda é mais gritante é, isso, porque você é da área. sim, Então você entende um pouco sobre o né? impacto daquilo, como é que aquilo funciona, porque não se enganem, gente, as redes sociais, a internet, como ela é hoje, ela foi pensada e projetada para que a gente fique lá e Exatamente. a gente tem jogos de simulação de vida real que as pessoas deixam de viver a vida real para viver no jogo, Exato. né? Então é uma É. coisa. Em cima do que você falou, né, realmente isso acontece. Existem filmes, documentários, livros, né? Tem uma que chama Máquina do Caos, um livro que está bem famoso nos dias atuais, que evidenciam, né, que mostram que é tudo projetado para você realmente se viciar naquilo, né? Tem todo o estudo de dopamina, quando você posta algo, curte, né? Isso no seu cérebro cria uma satisfação que faz você ficar ali, buscar mais disso. Então é psicologicamente algo preocupante. Acho que todo pai, como eu disse já anteriormente, tem se preocupado e o difícil está sendo o que fazer, né? Como que a gente dosa isso para que realmente não vire um vício, Tá, identificamos o problema. E né? agora, o que que a gente faz com Exato, isso? Porque até agora a gente só tem o né? problema, né? Aí eu acredito que alguns pontos bacanas, né, da conversa. Primeiro é destacar que o problema não é só para criança. Claro que aqui o canal é voltado a isso, mas se a gente olhar na sociedade como um todo, a gente está vivendo uma sociedade até doentia, está todo mundo viciado. Sim, sim. Não tem esse autocontrole de falar assim, ah, não, vou entrar aqui no. Eu não sei se eu que sou mais velha, entendeu? Ou fui criada por pessoas mais velhas, né? Que eu fui criada pelos meus avós. É assim, eu fico tranquilamente sem as redes sociais. Sei fazer, sei mexer, tive que estudar para fazer, por exemplo, a divulgação desse podcast, Uhum, enfim, tudo isso. Mas se eu ficar 2 dias sem isso aqui, eu não morro. né. Eu simplesmente falo assim: ah, é 2 dias sem ninguém me atazanando. Mas realmente essas restrições, né, para muitos, acho que o primeiro é identificar que realmente está tendo um abuso, né, a pessoa ter Sim, essa consciência. E aí sim, criar medidas. Hoje, para criança, existem aplicativos, né, em que os pais, além de saber e ter controle do que está sendo feito, conseguir bloquear por hora, ter um limitante. Por mais que a gente possa parecer invasivo, né,
eu acho que é o papel do pai, né? Educar e criar os limites, porque realmente tudo que é demais passa a ser algo ruim, né? Você beber demais é ruim. Até água Até demais a faz água mal. mata, né? Tinha um médico famoso que matava os pacientes pedindo para tomar 9 litros de água por dia, um serial killer lá, ficou famosa essa história. Até a água, né? Até o Lavoisier dizia, né? Tudo é veneno, nada é veneno, depende da quantidade. Uma frase que mostra muito isso. Então, eu acho que tem que existir um limite. Cortar é impossível. Acredito que tenha coisas boas, né, nas redes sociais e na internet. Então, acho que como pai, até educador, a gente tem que mostrar o caminho, o que usar, como usar, em que tempo, né? Que isso não prejudique na escola, não prejudique nas relações com amigos, né? Mas é um desafio, Não prejudique também as relações consigo mesmo, né? porque eu enxergo como um problema, não sei se você pensa o Uhum, mesmo, mas eu enxergo como um problema, meu filho tem 14 anos. uhum, Eu segurei o máximo que eu podia ele para ele não entrar em rede social. Por quê? Porque quando você tá na rede social, você é bombardeado por tanta coisa, porque isso é legal, porque isso é bom, porque isso tem tanta coisa lá que basta você seguir a pessoa errada é, pro negócio desandar, porque a gente tem quantos casos que nós temos aí de ataque à escola, é, ataque não sei o quê, que começou na pessoa indo lá, seguindo uma pessoa de ideia extremista, escutando aquele discurso várias e várias e várias e várias vezes, até finalmente tomar uma atitude né? bem ruim com Sim. aquilo, né? Então, assim, Não, eu segurei muito. não é à toa que os filmes têm indicação de idade, né? O público, livros, conteúdo. E na internet parece que é algo mais aberto. Então você vê crianças assistindo conteúdo que não deveriam, não estão agregando na formação dela, né? Coisas que são impactantes. A criança vê uma cena de terror, ela vai sonhar com aquilo, é pesado para ela, né? Então, por mais que a gente queira ter algo um pouco mais liberal, que ela possa receber um conteúdo informativo, né? Até de entretenimento, acredito eu que é importante os pais estarem de olho, né? Ter essas restrições. É, Veja o conteúdo que o teu filho está assistindo, exatamente. conheça. Né? Ah, meu filho gosta do Enaldinho. Né? Vai lá e assiste um vídeo do Enaldinho, É, vê o que esse cara fala. assistir junto, né? É, sabe assim, você não precisa ficar o tempo inteiro ali acompanhando Né? tudo que a criança faz, mas conheça pelo menos o que a criança está acessando. Ah, ele gosta desse youtuber, desse youtuber. Eu tive uma época que eu restringia os youtubers, Né? meus filhos tinham que vir e falar assim: mãe, vi um vídeo desse cara aqui, queria assistir. Posso ver? Aí eu ia lá, assistia o Assistir. vídeo do cara, falei assim: ok, beleza, esse você pode. Faz a triagem. O próprio YouTube cria o YouTube Kids já pensando nisso. Ele sabe que existe conteúdos, né, com palavrões e palavras pejorativas. Ele já cria já para bloquear, mas acho que é o nosso papel, porque a criança é esperta, né? Ela acha meios de acessar qualquer coisa. A gente não sabe com quem está falando, com quem se está ali na rede dela, né? Sim. Então é uma preocupação gritante. Eu conheço, né, e tenho contato com vários pais que acabam usando aplicativos para fazer esse bloqueio, né? Então, aplicativos familiares para receber notificação do tempo que a criança está no smartphone, na rede, o que que ela acessa. Apesar da gente achar que é invasivo, eu acredito que para essa idade, né, mais infantil mesmo, público infantil, é importante. É bastante importante. Realmente, assim. Eu falo que eu criei meninos de apartamento, entendeu? Porque meus filhos tão meio tontinho pra umas coisas, sabe? Inocente É, mesmo, porque sim. eu bloqueei muita coisa. Mas a criança é inocente, né? Se a gente olhar, ela tem, e é bonito essa inocência dela, É, tá numa fase de descoberta, e no meu ponto de vista, não tem por que você alimentar conteúdos que são ruins, né? Que não fazem parte de uma boa formação ali. mas vamos voltar um pouquinho aí para sua experiência. E como foi, né? Como a tecnologia mudou a sua experiência de pai aí? Né? Aí a gente tá falando, né, da diferença sua Sim. primeira filha, que quase nenhuma, É. para as duas novas. Eu tenho comigo que eu vejo que a liderança, né, ela é muito focada no exemplo. Então, o seu filho ele vai fazer aquilo que você faz. Isso é fato, né? Se você faz esporte, ele vai querer seguir. Se você
assiste filme, ele vai ficar assistindo filme, né? Então, dificilmente uma criança age de forma diferente que os seus pais, né? Então, quando a gente percebeu que existia uma discrepância no uso de tecnologia, até pelos adultos, né, os pais, a gente começou a podar. Se eu quero que meu filho leia, eu tenho que ler. Se ele me vê lendo na sala, ele vai ler. Tenha certeza disso. Se o seu filho está te vendo o dia inteiro no Netflix, vendo filme, o dia inteiro em rede social, ele vai fazer isso. E aí não adianta você ficar bravo, sai do smartphone. Ele vai virar para você e falar: pai, mas você também fica o dia inteiro, né? O exemplo vem do mundo adulto. Ele vai olhar o avô, a tia, né? Aquelas pessoas próximas. Então, por isso que até no início a gente comentou que o problema maior não são as crianças. Eu acho que a sociedade está viciada, né? Você vê as pessoas na rua hoje, faça um teste. Pare no semáforo e, em vez de olhar no celular, que tem gente que dirige no WhatsApp, você vê o tamanho do vício, né? Você pare no celular, pare no semáforo e comece a olhar ao redor. Você vai ver pessoas atravessando a rua no celular, dirigindo no celular. Dificilmente você vai achar uma pessoa que não está com o celular na mão. Então as crianças elas estão olhando essa sociedade e estão assim, tá certo. Todo mundo faz Todo isso. mundo faz isso. Daí você vai pedir para seu filho ler um livro, estudar, mas você estuda. Ele te vê estudando, ele te vê lendo um livro, ele te vê vendo um conteúdo positivo. Então é algo que a gente tem que pensar, né? A gente é exemplo para eles, eles vão fazer exatamente o que a gente faz, né? Então, tem até uma frase que diz, né? Seja o adulto que você quer que seu filho seja, né? Dificilmente ele não vai seguir os seus caminhos, você é o maior exemplo dele, né? Então, quando até na minha família a gente percebeu que estava havendo um abuso, a gente começou a criar algumas regras, né, básicas ali, celular na mesa não, né? Então café da manhã e almoço, vamos dizer, sagrado, a família tem que estar junto. A gente faz um esforço danado para almoçar junto, né? Pega carro, sai do trabalho e vai para almoçar junto, para até aquele momento familiar. E aí você olhava os 4 no celular, os 5 no celular, não faz sentido nenhum. Então, cria-se regras que vão virando hábitos, né? No começo é difícil, não é? Não é agradável você Não mudar é, o que você, não é. você tá ali na zona de conforto, né? É. De novo, isso foi projetado para Foi te manter projetado. ali. Se lutar contra É. isso, não é muito fácil, E aí né? você vê o celular na mesa, a tentação é pegar o celular. Ninguém olha um celular na mesa e não pega ele para ver a mensagem. Eu conheci pessoas que, é sério, a gente estava aqui batendo um papo. Primeiro que, vamos lá, tudo bem, eu interagi com muita gente da área da computação, então É. muita gente ligada na tecnologia, ok, compreendo essa parte. Mas, por exemplo, a gente saía para ir comer um lanche de galera. Cara, a gente É. sentava na mesa, olhava o cardápio, pedia e depois ficava cada um no seu celular. É. Gente, então por que a gente saiu todo mundo Não, junto? e o próprio eu fico assim, às vezes abismado. Você sai à noite para dar uma distraída, conversar, o garçom vira e fala: o cardápio é digital. Por quê? Nossa! E aí você fala, cara, você não tem um cardápio físico? Eu não quero pegar o celular. E aí você vai pegar o celular para ver o cardápio, o que que vai acontecer? Você vai ver o WhatsApp, A você vai ver as notificação do. notificações, chegou o e-mail, a hora que você vê, foi 20 minutos ali que você saiu à noite para distrair, com a família, conversar, trocar uma ideia de algo ali da semana, você tá todo mundo no celular. E aí seu filho vai te ver no celular, ele não vai ficar te olhando, esperando você desligar, ele vai pegar o celular E dele. vai ficar de E vai boa. ficar. E aí você vai falar o quê? Não desliga o celular? Pai, mas você tava com o celular até agora, né? Então, do meu lado, eu tento me policiar assim ao máximo mesmo, né? É difícil, é um vício que embutem na gente, né? Então, embutindo, pega o lado psicológico, como todo vício, vício de bebida, de cigarro, de outras coisas, né? E tudo que é demais, como a gente falou, é ruim, né? Mas eu vejo muito nesse sentido. A gente ser o exemplo para o filho, né? E eu acredito que muitas pessoas, e vai tocar quem está assistindo aqui, vai vestir, né? Isso, tem percebido. Eu acho que tem muita gente voltando a alguns hábitos, percebendo essa questão. Falar, não, tá tendo um abuso. Para quem acha que não, pega lá o Instagram, mostra lá o tempo que você ficou na semana média de dia. Você começa a assustar. Aí a pessoa assusta, fala, não, peraí, preciso voltar a passear com o meu cachorro, ler um livro. As pessoas hoje se afastaram de hábitos saudáveis, que é ler antes de dormir,
Quem lê antes de dormir hoje? Pouquíssimo. É muito Não. mais fácil ligar num stand-up, numa coisa que você fica ali distraído, uma TV, né, um streaming, do que pegar um hábito. Eu vejo hoje, tendo conversado com algumas pessoas, tentando voltar a esses hábitos, né? De família, de sair pedalar, de fazer esporte, buscar dopamina de outras formas, né? O prazer que, que as redes sociais iludem a gente, pessoas estão indo buscar, voltando a algumas coisas que são gratuitas, saudáveis e gostosas, né? É, Conversar, bater papo. você pode também ir buscar um exercício físico, que também é um grande Muito. É, liberador de endorfina, né? Que faz sensação é. de bem-estar aí. Eu sou meio. Aí nesse ponto sou meio. é, Não, mas é qualquer exercício físico, uma Sim, sim, caminhada, dar uma claro. volta. A gente tá falando de fazer. Ah, tem aqui 20, tem que passar 20 minutos. Cara, vai olhar a sacada da sua casa, É, vai olhar a paisagem. cuidar de planta, tanta Vem, coisa legal, jardinagem, sei lá, cada um tem que se achar, né? Eu, faz o ti, que você gosta, eu né? tive muito isso, assim, e vai muito do que a gente tem conversado aqui, né? Na pré-pandemia, eu sempre fui muito esportista, desde criança. E na pandemia eu senti realmente a necessidade, né? Trabalhando em casa, de sair. Aí comecei a fazer esporte, faço maratona. E hoje eu percebo que todos os meus filhos e minha esposa praticam esporte, coisa que eles não faziam dessa forma. Então, essa ideia do exemplo, né? Eu não fui lá e falei, não, vocês vão ter que fazer esporte. Elas fazem porque elas viram o pai fazendo, tendo as conquistas, ganhando medalhinha, corridinha, fazendo amigo nas provas, eu falo, eu quero isso para mim também, né? Então, são hábitos mesmo, né? Eu acho que parte muito dos pais, né? Não adianta eu ir lá e falar, você vai fazer vôlei, você vai fazer vôlei. "Pô, mas você não faz, por que que eu vou fazer, né? Então, eu acho que tem coisas ali na infância que elas são importantíssimas, né? Então, esporte com certeza é uma delas, a educação, o estudo. Então, a gente não pode deixar a tecnologia afastar as pessoas desses hábitos, né? Com certeza. E assim, eu fui uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Eu tive a oportunidade de ter acesso à fazenda durante a minha Hum. infância. Então, assim, se tem uma coisa que é muito difícil pra mim, é ficar muito entretida com isso aqui. Porque se você vai pra fazenda, você vai pra um ambiente onde você tem mato, rio, gado, cavalo, galinha, árvore pra você subir, fruta pra você comer, é muitas coisas que são mais prazerosas. Desculpa, mas é mais prazeroso fazer É, isso, entendeu? Do que você ficar olhando tudo pela telinha de celular. Até porque você fica olhando as coisas pela tela do celular e você se sente mal porque você não tem aquilo. é Ou porque verdade. você não tá isso. Ou Uma porque. ilusão, né? É. É uma ilusão achar que todo mundo é feliz na internet. Você vê a pessoa amargurada, depressiva, porque parece que todo mundo é feliz, né? Então, a família margarina não existe, todo mundo rindo o dia Né? inteiro. Então, eu até brinco, desliga o celular, mas não quero, briga, né? Mas tá bom, a briga faz parte. É um sentimento que você vai ter. O tédio. Ah, tô com tédio. Que bom, olha pro teto. É bom você saber o que é tédio. É um sentimento na minha infância, na minha juventude, tinha tédio. Eu tinha que saber lidar com tédio. Existia frustração, existia os momentos de alegria, né? Os momentos de tristeza, e a gente tem que saber lidar. O que passa é que essa criançada no celular ele não tem tédio. Ele tá no tédio, ele pega o celular. Vem a dopamina, cria uma falsa felicidade. Essa dopamina acabou de não ser mais tão bem processada, Ele ele, tem, ele só troca de só estímulo. troca, exatamente. E vai sempre ficar ali. É o vício mesmo, né? Como uma bebida, né? Então a pessoa sempre vai procurar aquele vício. Então são coisas que são muito debatidas hoje na sociedade, mas que a gente tem que, na nossa família, não precisa ser psicólogo, né? Não precisa ser especialista, fazer MBA para entender que os hábitos saudáveis são esses que a gente tinha, que os pais tinham, o avô tinha, que a gente tem que, de alguma maneira, perpetuar, né? Muito diálogo, relacionamento pessoal. A gente vê hoje as crianças extremamente depressivas, não conseguem se relacionar, muita briga nas escolas. Não é briga de soco, mas briga de mesquinharia, né? Não saber viver com as diferenças, porque elas estão num mundo meio paralelo, né? Então, Não sentir nem a necessidade de saber se comunicar é, com sim, clareza, porque, ah,
Eu não preciso me comunicar com ninguém, eu posso ficar só aqui no meu celular, eu vejo o que eu quero e é isso, e vivo dentro dessa bolha. Desculpa, mas eu pareço, tem hora que eu me sinto um pouco mais burra. É, Não, é sério, eu vejo um pouco o uso excessivo de redes sociais e de internet um pouco como emburrecimento das pessoas. é. Porque, assim, eu uso muito ChatGPT. Gosto muito de ChatGPT. ChatGPT, inclusive, esse podcast teria 200 milhões menos de coisas se não fosse ele. Obrigada, ChatGPT, por isso. Mas tem muitas coisas que eu desisti de ir procurar, de ir Sim, aprender, porque eu tinha essa ferramenta para me auxiliar a fazer, é. né? Então, assim, corta um pouco esse desafio da gente. Não, Então, mas é bem o que a gente tem comentado aqui, né? Achar que a tecnologia é ruim é um absurdo. E aí, até um contraponto, assim, que muitos acreditam, né? E eu analisei isso de uma forma bem empírica, assim. Se a gente conversar com os nossos pais e nossos avós, eles sempre vão lembrar da infância deles com saudosismo. Meu avô falava que a infância dele tinha sido a melhor, que a nossa estava ruim. Meu pai vai falar que a infância dele foi muito boa. Eu não troco a minha por nada, né? Lembrar da minha infância é algo fantástico, né? Vivia ainda na rua, pipa, carrinho de rolemã, futebol, muitos amigos, né? E, e quando eu tento falar da minha infância para minha filha, ela acha um absurdo. Ela fala, não é possível que alguém tinha uma infância tão ruim assim. Para ela, a infância dela é a melhor. É, é a única experiência que ela tem. mas veja como faz sentido, né? Assim, eu não gosto de generalizar, de achar que tá tudo perdido. Tem pessoas, essa geração tá perdida. Eu não tenho essa visão. Eu acho que a gente tem uma geração promissora, nunca se teve tanto conteúdo, né? Uma criança hoje de 6 7 anos, ela tem muito mais. Você com 6 7 anos sabia o quê? Viajou para Nossa, onde, eu né? Tinha acesso ao conhecia o quê? Mamonas Assassinas, que já estava morto, É, inclusive, quando eu era sim. criança. Você é mais nova que eu, mas eu com 7 anos, quando comecei a ter tenho ali as minhas primeiras lembranças, a gente não tinha informação de mundo nenhuma. Falava de um país, hoje uma criança de 7 anos, os pais viajam, ela tem contato com muita gente, a gente tem uma abundância de recurso, né? Desde vestuário, a comida, possibilidades e contato com pessoas, né? Se a gente olha por essa esfera, é algo fenomenal. A gente está criando pessoas que vão ser muito mais detentoras, né, de conhecimento do que o conhecimento que a gente precisou formar ao longo de um tempo. Eles têm esse conhecimento antes, né? Então, O pessoal fala assim, ó, ninguém nunca dessa geração nunca vai saber o que é pegar um livro da Barça para estudar, porque eu a peguei, hein? enciclopédia, vixe, muito. Você precisava fazer A trabalho da. biblioteca. Nossa, gente, minha avó comprou a coleção da Barça. Eu tinha a Barça em casa. Barça. Tenta falar para uma criança hoje, até 15 anos, O como que- que era alugar um filme. Ela falou, pai, mas você Nossa, assistia um filme por semana. Que absurdo. Não, isso quando podia ir na locadora. Aí tinha que ir com os irmãos para escolher um único. Então, era nossa. algo assim. Eles não queriam. Ele falou, não é possível. Você tinha essa infância? Não, até a juventude era assim. Tinha que negociar com o pai para poder alugar um filme na E locadora. se desse briga, o pai cancelava o negócio. Cancelava, Tinha vixe. que, vocês tinham que Tinha que ir fazer lá. por merecer. Então, para eles é um absurdo. De fato, o que eles têm hoje de possibilidade, né, de aprender inglês online, filme com legenda, estou tentando lembrar, né, várias possibilidades aqui. Agora, é o que a gente tem comentado, é o bom uso disso. Como que eu direciono para usar o que tem de bom, né? Que a tecnologia, ela é boa. Uma criança que está usando o tablet para estudar, para fazer exercício, para pesquisar, não tem como não ser bom, né? O problema é o abuso disso. A criança que está desorientada e está usando algo de forma ruim, recebendo informações que não é para a idade dela, né? Não está estudando, está Ou, deixando de estudar ou para. informações que não são, que não Na agregam, né? grega, exato. Entendeu? Bom, Que tem muito, né? E tem. aí, por isso que Nossa. eu vejo que muitos tentam generalizar, né? Porque parece que tá todo mundo só tendo coisa ruim. E eu não vejo assim, eu vejo muita gente controlando isso, criança aproveitando esses recursos, fazendo aula de redação online, aprendendo inglês online.
né? Tem plataformas até gratuitas. Se uma criança usa o Duolingo, mesmo num algo gamificado ali para aprender inglês, por que que a gente vai proibir? Né? Eu não vejo nesse sentido. Eu vejo que a gente tem que incentivar num período adequado, no horário que não atrapalhe o estudo, as brincadeiras, né? Então, acho que vai nesse sentido de não generalizar, né? E eu gosto muito de também não ser radical, né? Você proibir algo vai, vai aguçar a vontade ainda mais. Me surgiu uma coisa, mas a gente tá falando muito do celular, da tecnologia, mas a gente também tem os consoles, Né? né? Sim, Os videogame, videogames, que que eles. existem desde a década de Esse 70. faz mais tempo aí, é que a gente só passou a ter acesso É, disso é, faz pouco tempo, é. né? Mas os consoles, eles Eu, é, também. aí a minha experiência, eu tive contato com videogame desde ali de 82, 83, né? Atari, Odyssey, Ah, eu quando, peguei só o Super Nintendo quando pra a frente. coisa surgiu mesmo, né? Desde o telejogo, o pessoal mais antigo aí vai lembrar, né? Com saudosismo. Mas era isso, os pais também naquela época ficavam muito preocupados. Se você deixar uma criança 20 horas no. A gente viu até caso de asiático que morreu na frente do videogame. Deu 48 horas lá, não ia no banheiro, não comia, o cara cai duro, vai morrer. O corpo dele É. acaba, né? Agora, falar que um videogame não estimula uma criança, né, num raciocínio, numa coordenação, acho que seria um grande absurdo. Então tem que ter esse controle mesmo. Inclusive, tem vários jogos educativos que Muitos, ensinam muitos. sobre dinheiro, É. sobre reciclagem. Sim. Tem um que eu mostrei para os meus filhos. Eu joguei, eu tava lá passeando na loja da Xbox. Uhum. Achei um joguinho bem bestinho, assim, sabe? Coloridinho, bem. O público era Uhum. infantil. Eu falei assim, gente, meu número de jogo no jogo pra criança, super. Porque assim, eu não fui aquela criança que tive acesso a videogames quando eu era criança. Eu fui ter acesso aí a videogame mesmo de verdade com uns 20 pra cima, Sim. sabe? Eu tive o Super Nintendo, mas por pouco tempo, porque a minha avó ficou zangada comigo, ela desfez do meu Super Uhum. Nintendo. E aí depois eu já fiquei com computador. Sim. Então eu joguei muito em computador, mas eu não tive muito acesso a console. Aí eu achei um joguinho que ele era muito legal. Você ia numa ilha, você coletava o lixo, dava para reciclagem, a reciclagem te dava Sim. dinheiro, aí você depositava no teu banco, aí no teu banco já tinha o cálculo de juros, você tinha senha no seu bancozinho lá do joguinho e tinha desconto de imposto por aquela Sim. quantidade de grana que você tinha no banco. Então assim, toda uma Aham. dinâmica muito interessante e obviamente muito simples, é para Claro. criança. Mas já ensina esses conceitos que a gente precisa muito na vida adulta, inclusive, É. viu? Tem muito, né? Jogo, assim, é um universo à parte. Então, claro, assim como qualquer conteúdo, tem uns que são mais agressivos, né? Tiro, morte, não é para uma criança numa idade ali, informação. Inclusive, os jogos têm também Tem, taxação de faixa exatamente. etária. Então, é É. muito fácil saber se o seu filho não está usando Sim, ou jogando uma coisa que não é para a idade dele. Porque os jogos hoje, todos eles são obrigatórios, assim como claro, filmes, né? E vários conteúdos, sim. E colocar não é à toa, né? a etarização de idade. Mas Exatamente. o que você falou, né, na abertura aqui do programa faz muito sentido. Eu acho que muito desse vício que a criança tem hoje na tecnologia é por uma negligência dos pais, por um comodismo, vai para o restaurante, quer comer sossegado, dá um smartphone pro filho, né? Quantas vezes a gente não vê isso? E quem nunca, né? Às vezes Ah, tá lá você, em casa fazendo a faxina, liga a galinha é, pintadinha e deixa o torando aí pra dia poder. todo. Eu até brincava lá com minha filha do meio, era pequenininha, a galinha pintadinha bateu lá 1 bilhão de visualizações, coisa do tipo. E, nossa, aqui em casa acho que foi umas 300 mil. Tocava o dia inteiro. Eu tinha o DVD da galinha É, pintadinha, era looping, assim, eu sei um de cor. fenômeno, fenômeno. Mas é isso, né? Eu acho que a culpa é muito dos pais, que acabam encorajando esse uso abusivo, né? Em termos de tempo. É, e também não controlar, né? Não guiar aquela criança que precisa de uma orientação para atividades corretas. Então, a geração que tem vindo, que tem essas características, que não são todos, a gente vai ter um desafio, acho que futuro, até em questões de saúde mental, saúde física, né? Então, não precisa ser especialista para dizer que uma criança ali na sua fase de formação,
cognitiva e etc., motora, aquela criança que faz um judô, faz um balé, um vôlei, ela está criando habilidades motoras que vão ajudar ele na velhice, quando ele tomar um tombo. Está andando na rua adulto, se você torce o pé, aquela criança que caiu 1000 vezes num jogo de futebol, ela vai saber rolar, ela vai saber se apoiar, ela tem até coordenação para não cair, né? Para tirar o pé ali, não deixar torcer. E a gente está vendo, isso é chamado de sinestésicos, né? A pessoa que tem habilidade manual. Se a criança está só no smartphone, ela não está tendo essa habilidade. Ela não tá Não desenvolvendo tá. Se é isso, né? aquela criança que fez pipa, fez um carrinho de rolemã, andou de skate, trocava rodinha, furava o pneu, trocava o pneu da bicicleta, lavava a bicicleta, atividades que são comuns ali na infância. Se você negligencia isso, pula essa etapa, lá na frente você não vai ter essa habilidade motora, fazer nada, né? Fazer nada, nem, sei lá, coisas de Coisa boba, tá? dirigir. Meu filho de 14 anos, ele tem dificuldade para abrir uma garrafa de refrigerante. Ele andou durante muitos anos na ponta do pé. Sim, Nós levamos muito tempo para descobrir que era o encurtamento de tendão. é, E isso prejudicou o sim, desenvolvimento é motor verdade. dele. A gente está fazendo Aham, fisioterapia agora para recuperar isso. sim, Mas é muito real isso. é, Vale, é umas coisas, uns detalhes que nós precisamos olhar sim. com esse carinho para os nossos filhos. E assim, eu sei, aqui é um lugar que a gente conversa das coisas de um jeito mais acolhedor, mas a gente puxa a orelha quando precisa ser puxado, entendeu? É, De falar. Porque é a realidade, gente. Infelizmente, a gente tá inserido nesse contexto social. É desse jeito que as coisas acontecem. Na minha casa, minha filha chega às 6 horas da creche, eu preciso terminar a janta pra ir pra faculdade, porque eu vou pra faculdade ainda. O que que eu faço? Galinha pintadinha, mundo bita, cocomelo. Tem a coleção agora. Porque você abre o Netflix, tem a coleção pra sim. você escolher, né? Mas é isso, é o controle. Assistir a Galinha Pintadinha não é ruim. É musiquinha divertida, colorida, etc. Tem um atrativo, mas é por um período. Tem que ter um controle. Não dá pra ser o tempo, e não dá pra É, largar a criança exato. lá. Inclusive, tem umas coisas que eu faço que eu sinto que fazem a diferença. A minha filha ontem estava vendo o Bebê Finn lá, aí o Bebê Finn tem a música do Baby Shark, né? E aí no clipezinho o Uhum. pessoal dança. Sim, Aí o que que a gente em casa faz? A gente dança com o pessoal do sim. clipe e ela pegava pra dançar junto. É. Então tava lá eu, meu companheiro e minha filha. Baby Shark, du. Tranquilamente. Um Você não, momento de interação, não é que você precisa tirar claro. completamente, mas você precisa trazer isso de uma maneira mais Sim, saudável para a claro. vida Tá de unindo a vocês. família, tá junto ali, tá fazendo de alguma forma um movimento, né, corporal, uma dança. É algo bem produtivo ali, né? E você não precisa ir muito longe também. Você não Sim, falando assim, desliga a tela e vai. Não, calma, pera. né? É olhar com mais cuidado para essa parte. E sem dúvida eu vejo hoje que a gente está passando, já comentei isso com alguns especialistas em outros momentos. Eu acho que a nossa sociedade está passando por um momento de transição, sabe? De aprender a lidar com tudo isso. Nós vamos passar um bom tempo ainda aí, coisa de alguns anos, né? Para aprender a lidar com toda essa tecnologia. Então, o ChatGPT é bom ou ruim? Depende do uso que eu faço e de como. Se tudo que eu for fazer eu transfiro para o GPT, daqui 1 ano eu não penso mais. Eu não vou conseguir tomar decisões sem ele. Isso eu acho ruim, né? Na minha visão, porque como ser humano a gente tem que tomar decisões. Nem tudo ele vai responder certo. Nem A gente tudo. precisa ter senso crítico do que está Senso sendo crítico. Se trazendo. é uma criança que está desde o início sendo bombardeada, e ela assiste o filme que indicam para ela, ela vê, ouve a música que indicam para ela, né? Só faz o que o chat GPT manda. Quando ela tiver 18 anos, ela vai votar no candidato que o Facebook influenciar ela. Isso é muito perigoso, que é uma discussão bem profunda, né? Então, você não vai conseguir tomar decisões como o seu voto, né? Sem que alguém esteja ali atrás com o algoritmo te influenciando. Te dizendo o que você tem que O que fazer. você tem que fazer para tudo, para tudo. Então, essa questão de usar o GPT como um psicólogo, eu acho extremamente perigoso. Procurar indicações amorosas, brigas de relacionamento, vai no GPT, parece ótimo, né? Tem pessoas aí no meu círculo, nossa, que legal, parece que ele me entende. Ninguém me entende, ele me entende. Eu falo, mas você tem que se entender, sem ele, né?
Eu acho que tem, não é à toa que existem psicólogos formados, porque eles possuem base, eles possuem metodologia ferramental para te dar o conselho certo, E o ChatGPT, ele depende do que você retorna como positivo. né? Então, se você tá dizendo para ele, vamos lá, uma situação aqui ilusória. Cheguei lá no ChatGPT para falar, ai, briguei com meu companheiro, ele fez isso, isso, isso. E nananana. Aí o ChatGPT, ele, analisando Uhum. essa situação, eu acho É, que que vamos supor que diga que não é você a pessoa que tá certa. Aí você vai lá e mete os seus argumentos também para dizer que, puxa, aí ele, peraí, também vendo pelo seu lado, ele é suscetível da sim, influência de quem tá é utilizando. claro. Ele vai Então, falar até coisas que te agradam. Você acha exatamente. que você vai rodar o Instagram e vai aparecer algo com um candidato diferente daquele que você tem um viés? Do time que você não torce? Ele vai te bombardear com coisas que vão trazer felicidade para sua cabeça, E a prova disso é, vai lá, pesquisa no Google, sei lá, qualquer produto que né? você tá interessado. Não precisa demorar muito, não. Dali a pouco começa a aparecer os anúncios daquele produto, de semelhante, do concorrente, tudo nas suas redes sociais. É, Então, assim, não é que você dá esse comando inicial, mas ele te retorna com base nisso. Então, não adianta você achar que o chat GPT, ele vai... Nossa, eu joguei lá pro chat GPT, ele é lindo, maravilhoso, perfeito, resolveu a minha vida. Leia o que ele te devolveu. Tenha senso crítico com o que ele tá te sim. trazendo. É super E é necessário isso. difícil, né? Porque a gente não quer ouvir coisas contrárias ao nosso pensamento. É, mas assim, de novo, né? Eu acho que socialmente nós estamos passando por uma fase de transformação. Com IA, com as redes sociais, a gente vai ter que aprender a viver com isso. Hoje nós, como sociedade, não aprendemos. A Ai, gente, desculpa, a gente como sociedade não sabe viver com um monte de coisa, é, né? sim, são os desafios aí que a tecnologia está nos batendo, né, nos provocando nesse sentido. Então a gente está vendo muitas pessoas doentes, né, depressivas, nessa ilusão de que todo mundo na rede social é feliz, como a gente já comentou aqui. A gente vai ter que aprender com isso. Eu acho que num primeiro momento nós vivemos ali na pandemia, muito fechado, as redes sociais bombaram, as pessoas não tinham noção da gravidade disso, do vício, né? Como a pessoa que não vê que está viciada. Eu estou vendo que hoje as pessoas estão falando, cara, tá me prejudicando. Eu vou ter que tomar uma atitude, mas ainda não sei como. Eu acho que são momentos, não sei como a gente vai definir. Daqui uns 10 anos vão ter trabalhos sobre isso, mas eu acho que agora nós vamos começar a viver um momento e falar, não, peraí, era tão bom quando eu me relacionava, era tão bom quando eu jogava futebol, era tão bom quando eu saía sem horário, e a gente vai ter que aprender e limitar esse uso, até onde eu vou, né? Então, eu não sou muito favorável a regulamentações, né, de tecnologia, tenho uma cabeça talvez mais liberal quanto a isso, mas eu acho que é importante essa discussão, né? Até que ponto a IA pode influenciar a gente, ou até que ponto a gente usa isso, né, no dia a dia. E estou falando como alguém que acorda às 7 da manhã e fica até 11 da noite no computador, né? Tentando se policiar para não perder contato familiar, curtir filho, manter amizades, né? Sair, que é o que o ser humano gosta de fazer, né? E a gente precisa. Nós, Precisa sim, muito, nós necessitamos totalmente. dessas É. coisas, não é tipo, ai, faz isso porque a sua vida vai ser melhor. Não, alecrim dourado. Nossa, eu amei quando alguém começou a chamar os outros de alecrim, eu acho tão É. maravilhoso. Mas é necessário você entender que você precisa disso. Não é só tipo, ai, preciso fazer porque eu vou me sentir bem. Não, seu corpo precisa disso. Seu corpo precisa de exposição à luz do sol. É. Seu corpo precisa de bastante coisa além de Dar só, risada, conversar coisas à toa, né? né? É E a super gente não pode se necessário. fechar nisso, né? E para criança, né? Voltando um pouco, talvez as famílias, pai, mãe, pessoal que educa, né? Olhar um pouco assim, o que que é importante para aquela criança. Porque hoje dá o celular, ela dorme com o celular ligado. Aí o pai vai lá de madrugada, desliga o celular e a luz. Se isso não tiver no celular e na TV ligada, você está criando alguém que está fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso é prejudicial, né? E eu vejo que precisa, de fato, pensar no que, o que é bacana. Leitura para criança é bom? Se você não lê para o seu filho, numa idade ali de 4, 7 aninhos, esquece, ele não vai ler, né? Como que os pais faziam? Pô, lia para você dormir. Você vai lembrar isso com carinho. Por que não fazer isso para o seu filho?
Eu fiz com meus filhos quando eles eram um poucos mais novos, eu assinei gibi. É, Então, o que eu fazia agora? Chegava, no dia que chegava, porque eu comprava os almanaques e o do mês, né? Quando chegava ali, a gente sentava, desembalava tudo, porque eu era aquela criança que ia comprar na gôndola do é, mercado a revistinha do Chico Bento, da Magali, eu gostava muito. Então, quando chegava, eu sentava e começava a ler o gibi. Meus filhos ficavam tudo de olho ali no que eu tava fazendo. é, Então, assim, o fato de eu sentar, claro, receber, sentar e ficar eu entretida com aquilo, fazia com que eles sim. ficassem curiosos. Pô, mas a minha É, lê mãe tá pra lá um gente. tempão, não sei o quê, vamos ver o que que é. E é um São jeito hábitos que a legal. gente acabou perdendo, né, nesses tempos. Leitura. A criança ela vai pegar um hábito da leitura, que é algo muito saudável, né, na imaginação, criatividade, enfim, tudo que a leitura traz ali na alfabetização, mas ela vai vir se você ler para ela, né? Então, eu acho que aí vai de cada um, né? Olhar os hábitos que você teve na sua infância, com seus pais, que foram positivos e tentar replicar. Que na É maioria isso. das vezes é barato, não tem custo, né? E dá para fazer, tem que mudar o hábito. É meio provocativo, porque quando você fala isso para um adulto, ele fala: Nossa, mas eu vou ter que ler. E aí eu não vejo o meu stand-up, eu não vejo o meu Netflix. E aí é complicado, porque é o hábito não só da criança, é da família mesmo, né? Goste a gente ou É, não, a gente é a criança grande. não tenha dúvida. Nós somos todos crianças grandes. Você acha? Se depender de mim, eu não tomo água. É sério, eu não tomo água. É, hábito, né? É a coquinha, tá vendo? A coquinha, a gente já tem um relacionamento de amor aqui. Mas, se eu boto a minha garrafinha de água do lado da minha mesa, eu tomo a É água o que eu hábito, preciso. exato. Então, são coisas que nós precisamos fazer, esforços que precisam ser feitos para que algo mude. Mas eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, né, para falar do meu patrocinador, que é a Color Brand, né, que segue apoiando esse projeto desde seu início e até hoje está com a gente. Então, muito obrigada, Color Brand. E se você é de São Carlos e gostaria de gravar um podcast, vem conhecer o espaço da Color Brand. É muito legal, o pessoal é muito legal. Eu sou suspeita para falar? Sou, mas eu gosto muito deles e eu falo mesmo. E é isso, produção, aceita que dói menos. Então, venha conhecer o espaço da Color Brand, que é muito legal, gente. Agora vamos voltar aqui como foram os seus primeiros contatos das suas filhas com a tecnologia? Como é que se isso se aconteceu, foi natural? Você pensou quando ia fazer essa inserção? Não? Eu não tive esses momentos de reflexão, né? Em casa foi bem natural, porque como eu sou da área de tecnologia, trabalho em empresa de tecnologia, etc., acabou sendo algo natural ali. Elas acabaram vendo, né? O pai e a mãe trabalhando em notebook, fazendo home office, coisa do tipo, usando o smartphone. Então, numa determinada idade ali, 4, 5 aninhos, também quiseram usar smartphone, ter computador, tablet. E aí, depois dessa inserção, né, de que elas começaram, vocês perceberam a necessidade, você já falou a necessidade de estar tendo que dar uma regulamentada, né, de definir horários que vai usar, que não vai usar. Como Ah, você chegou nisso? eu acho que até hoje, né? Eu não vou vir aqui mentir, falar. Acho que é o desafio de, como eu disse, de toda a família. Até hoje a gente vê em alguns momentos um certo abuso, né? Você vê um sábado de 30 graus na cidade, a criança no smartphone. Você fica desesperado, fala, vamos sair, sai pra rua, vai, chama amigo, né? Isso existe até hoje na minha casa, né? Apesar da gente conversar muito sobre essas questões de limitar, né? Então, a tática que a gente usa é muito no diálogo, né? Então, nos momentos que está junto, tentar trazer evidência de como isso prejudica, da importância de sair desse mundo virtual, né? De curtir a vida, de nadar, de passear, de conversar com o colega, de curtir a família, vai passear com o cachorro. Tenta forçar para saírem um pouco da tela, né? E a tela, vou trazer um outro ponto. A tela é um bom uso para castigo. É um bom disciplinador. Como assim? Cara, não fez tarefa, não sei o quê. Ah,
sem celular, né? sem tela. Isso é. É maravilhoso como você consegue Não, disciplinar as pessoas. e aqui no Brasil a gente tem um hábito que é muito ruim, né? Você tá de castigo, vai pro seu quarto estudar. Nossa, Estudar é um é castigo, ruim né? estudar. Vira um castigo. E ficar na tela é bom. Eu vou te tirar o que é bom, eu vou te tirar a tela. E vou te pôr o que é ruim, vai estudar. É totalmente invertido, né? Então, É. até o jeito que a gente fala, a gente foi criado assim também, né? Sim, Vai passando de geração em geração, mas é engraçado como é invertido o valor, né? De estudar é ruim e tirar a tela é castigo. eu acho uma coisa muito interessante. Agora eu tô trazendo um pouco do que eu acho, Sim, viu? Minha percepção da minha vida. Eu, particularmente, não gosto de estudar, tá? Estudar, ai, tem que sentar, gastar 1000 anos lá, entender. Não, meu cérebro parece que na hora que eu tenho que fazer, grita tédio, assim, gigantescamente no meu cérebro, mas a gente se esforça e faz. Mas o prazer que eu obtenho por ter um resultado daquilo, daquele sim. estudo, ele é muito mais satisfatório do que um dia inteiro em rede social. É, porque do que você está falando é a questão da conquista. Pode Exato. ser de qualquer coisa. A criança foi lá no balé, a menina, e fez uma dança. Ela ganhou lá a medalhinha, o pessoal aplaudiu. Existe um poder de conquista que é sensacional. Isso ela não vai ter em outro lugar, né? Por que que dão a medalhinha na natação, dão um prêmiozinho lá quando atinge algo? Para ir sabendo trabalhar e vendo como é gostoso você conquistar algo que você lutou por aquilo, né? Então eu vejo que essa é uma outra falácia ali, um erro das telas, porque a criança ela tá fadada, aquele viciado ali tá fadado a não ter essa sensação, né? Pode ser coisas pequenas, de uma nota boa, o orgulho de você ter estudado e ter tirado uma nota, ser valorizado num trabalho que você fez, né? Então, eu acho que isso é algo que tem que ser resgatado no sentido de encorajá-los a fazer. Perder, saber a frustração de uma derrota. Porque se eu não tive a derrota, quando eu estiver lá na fase adulta, eu vou tratar aquilo como algo. Meu Deus, o mundo É, acabou. acabou. Aí a gente vê esses absurdos que ocorrem de, sei lá, de um assassinato, de não saber lidar com uma frustração, né? A gente não precisa ir muito longe, não. Ó, vamos lá. Quantos casos a gente tem aí de violência Né? contra os ex-cônjuges ou Né? ex-parceiros porque não aceitou o final do Né? relacionamento? Não, nem isso, é Gente, até discussões bobas, né? Nós já vimos casos de a mulher palmeirense, o marido corintiano, na final do Paulista, o cara deu um tiro nela, por causa de uma brincadeira de time, que era para unir todo mundo. Aqui, acho que foi em Rio Preto que ocorreu, né? Ficou bem conhecido. A gente vai viver um momento que eu falo de transição. A pessoa não sabe lidar com o sentimento, que era para dar risada e brincar, virou um assassinato, um homicídio, né? nas últimas época eleitoral aí a gente teve lá no Rio Grande do Sul o caso do, Ah, do sim. que É, passou na festa, na é, frente da festa do outro, era do candidato não, concorrente, foi em casa buscar uma arma pra é, matar. Gente, vamos lá, não tem nada a ver com você, desculpa é, aqui meu pequeno surto, mas não tem nada a ver com você. Você vai na sua casa pra pegar uma é. arma pra vir atrapalhar o momento dos outros. Mas é isso, eu acho que a preocupação que se tem, né, nesse momento que eu acredito que a gente está vivendo de transição, de entendimento desse mundo tecnológico, é exatamente isso, saber lidar com sentimentos, né? Buscar a felicidade. Tudo só vale a pena se a gente buscar ser feliz, né? Buscar aquilo que nos dá felicidade, né? Então, à medida que você se afasta disso, você acaba socialmente sendo alguém fora da curva, né? Que não consegue brincar com um assunto que é para unir, você não consegue aceitar a opinião de outros. Então, a preocupação que se tem com essa infância de hoje, essa geração está perdida, claro que isso é jogado a esmo, assim, no ar, porque a gente não sabe como vai ser essa geração no futuro. Eles não chegaram lá, né? Então, a gente pressupõe que esse abuso de tela, esse abuso de rede social, esse distanciamento dos sentimentos, né, de saber lidar com o sentimento, vai levar uma geração mais frustrada ainda. É uma incógnita, é uma suposição, e a gente luta para não
A gente luta pra não ir pra esse para esse caminho. caminho, Mas não claro. significa que É. a gente não sabe, né? O dia de Hum. amanhã é a realidade que Mas eu ninguém não sabe. de novo, eu não gosto de generalizar, eu acho que tem muita criança aí fenomenal, que estuda, trabalha, que os pais estão em cima, que são felizes, né. Eu sinceramente não gosto quando fala: "Ah, a geração é perdida", não, eu vejo muita gente boa, muita criança feliz, estão estudando, por estar numa faculdade pública, né, eu vejo meus alunos trabalhando, estudando, se relacionando, sendo feliz, eu não acredito, né, assim, que tá tudo perdido. A minha visão é diferente. Aceito quem é mais pessimista. "Ah, tá tudo perdido". Posso até aceitar, mas na minha visão não é a verdade. Eu vejo muito jovem batalhador, trabalhando, tendo seus valores ali, eh, sendo, como falo, Defendido. defendendo os seus valores, né, de se perpetuar as relações pessoais ali e tal. Então eu vejo que tem uma separação. Quem entende a mensagem, né, de ser feliz, de usar, de fazer o bom uso de tudo isso, tá trabalhando, estudando. E claro, a gente tem lá o que é chamado neném, né, não quer estudar, não quer trabalhar, quer tá viciado ali em várias coisas, né, incluindo aí a tecnologia, as coisas ruins. Isso sempre vai existir, sempre existiu, né? Sempre existiu pessoas com essa índole, né? Então a gente briga para não deixar os nossos filhos Ser essas cair, pessoas, com né? certeza. Até porque a gente não precisa falar assim, ai, não, porque é essa geração. Mas, assim, gente que não presta tem Não, em todas tem. as gerações, Nossa, gente, em tudo quanto é canto. Senão a gente não tinha o tanto de golpe que a gente é, tem hoje. Ou você acha que quem tá fazendo os golpes de hoje em dia é os não molequinho é. novo? Não é, é os macacos velhos que estão há 1000 anos aí. Você vê o vício em jogo, vício em bebida, em drogas, em pornografia, né? Que hoje é gritante até por causa da tecnologia. São pessoas adultas, né? Sim, Existem que eram de uma geração que muitos julgam que eram boa. Olha, essa geração brincou na super rua, era boa, trabalhador. e nem todo mundo dali foi feliz, né? Acho que, Sim, com então é muito certeza. nesse sentido que eu gosto de debater. Mas infelizmente nós estamos chegando nos minutinhos finais. É triste, porque toda vez eu faço um monte de pergunta, entendeu? A gente tinha muita mais coisa para conversar. Eu acho que o papo foi muito legal, muito produtivo, né? Gostei muito. Agora, né, suas filhas já estão maiores, então deixa uma mensagem para elas. Para minhas filhas? Minhas filhas são tudo para mim, né, minha vida. Acho que a mensagem é essa, né, eu vejo muitas pessoas dizendo que é ruim ter filho, né, passa essa imagem que filho muda a nossa vida, assim, e que bom que muda, né, porque é muito gostoso ter filho e não trocaria por nada. Tanto que eu tive 3, né, se fosse ruim eu parava na primeira. Eu sou suspeito para falar, porque é minha vida e eu sou apaixonado por elas. É, realmente, assim, várias pessoas têm experiências diferentes acerca Sim, da maternidade e da paternidade. Tem pessoas que experimentaram e não é. gostaram. E não é, assim, desculpa, não é que tá tudo bem porque você botou a vida no mundo, não tá tão tudo bem assim. Mas é saber, né, que existem as pessoas que abraçam a maternidade, a paternidade com todas as dificuldades e gostam de fazer aquilo é maravilhoso, Sim. né? Eu amo meus filhos. Meus filhos me deixam de cabelo em pé, eu Mas faço 3 milhões de coisas, entendeu? Eu vou, busco, não sei o que, nanã, mas eu amo meus filhos, minhas fontes de desespero e de cabelo branco, né? Queria muito agradecer a sua presença. Vou pedir para você estar deixando um último conselho aí para os pais a estarem lidando aí, o que fazer, né? Dar um primeiro passo aí para começar a olhar para essa área de tecnologia com os seus filhos. acredito que é muito do que a gente falou aqui, né, da vigilância, ficar junto dos filhos, ver o que eles estão fazendo, ter esse acompanhamento, não ter medo de limitar o uso mesmo, porque nessa idade eles precisam ter limites, né, eles precisam ter um direcionamento, e ninguém melhor do que os pais para ser exemplo e poder dizer o que é certo e o que é errado, né. Então não negligencie, né, esses pontos. E, claro, busque o lado da tecnologia que é positivo. Influencie seu filho a tirar proveito da tecnologia e não usar isso contra ele mesmo. Inclusive, só lembrança básica, viu? Coisa pouca.
Você é responsável legal pelos seus filhos até ele ter 18 anos. Então, nossa, é invasivo. Você tem responsabilidade legal por tudo que ele fizer, inclusive dentro da internet, até ele ter 18 anos. Então, por que não ficar de Sim. olho, controlar? Até porque você vai precisar responder por isso se acontecer alguma merda. Fica aí a dica. Mas é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Eu queria muito agradecer ao professor Neto por ter vindo, compartilhado a sua experiência, contado um pedaço aí da sua história, aberto um pouquinho da sua vida pra gente. Eu que agradeço, conto sempre comigo, espero voltar aqui em novos episódios. Vai, volta sim. A gente organiza outra coisa e voltamos, viu? Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Agradeço novamente a Color Brand, né, por ser a apoiadora desse projeto. E até o próximo mês. Tchau!